Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre diversidade dos frutos. Meu nome é Cassiane Furlan Lopes, sou mestre em Ciências Biológicas e licencianda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pampa. O vídeo de hoje é sobre diversidade dos frutos. Assiste aí! Em amarelo nós vemos a antera, dentro dela os grãos de pólen, que é a parte masculina da flor. Os grãos de pólen têm dentro deles o esperma, o espermatozoide, que vai fecundar a flor, adentrando nela pelo estigma, que é essa parte bem de cima, e percorrendo todo o estilete. São 3 espermatozoides, porque um fecunda o óvulo e outros dois os 2 corpos polares. Então, ele entra no ovário, onde vão estar o óvulo e os corpos polares, e fecunda, então, esse óvulo. E os outros 2 espermatozoides, os corpos polares. Logo em seguida, se forma a semente e por fora dela se desenvolve um fruto, que serve para proteger essa semente do ambiente exterior. Além disso, o fruto fornece energia para que a semente possa germinar. Esse fruto vai, então, muitas vezes apodrecer ou ser comido por outros animais para que essa semente possa germinar. A partir do desenvolvimento do fruto, nós temos diversos tipos de frutos, verdadeiros e pseudofrutos. No fruto verdadeiro, se origina então do ovário maduro da flor e existem 3 partes básicas de todos os frutos, né? O exocarpo, que é composto pela casca, o mesocarpo e o endocarpo. O mesocarpo geralmente é a parte carnosa e o endocarpo contém as sementes ou caroços. Em alguns tipos de frutos, como a gente pode ver nessa imagem, o endocarpo em destaque, com as sementes do pepino. Já o pseudofruto, fruto acessório, se origina de uma outra parte da flor, que não seja o ovário. Em alguns pseudofrutos, como o caju, se origina do pedúnculo floral, na maçã do receptáculo floral. Aqui a gente vê o endocarpo cartilaginoso, o exocarpo e o mesocarpo. O fruto partedocárpico, então, é aquele que se forma sem fecundação. Ele geralmente ocorre em plantas que apresentam múltiplos óvulos e não possui sementes. Ele não apresenta sementes porque ele não sofreu fecundação, então ele não forma semente, como a gente pode ver na banana, por exemplo. Além disso, a gente pode visualizar o exocarpo formado pela casca, o mesocarpo, que é a parte carnosa, e o endocarpo, que é a parte mais interna desse fruto. Nós temos os frutos carnosos, bagas, drupas e pomos. As bagas, então, formam uma boa parte dos frutos, são aqueles que têm as sementes livres no mesocarpo, não é presa a ele. Que nós vemos, por exemplo, o tomate com exocarpo, mesocarpo e endocarpo, a semente do tomate é livre. Além disso, no limão, que também é uma baga, onde nós vemos o exocarpo, endocarpo e mesocarpo destacados, também é um fruto simples, porque se forma pela junção de vários ou de um só carpelo da mesma flor. Aqui, como a gente pode ver no mamão, que também é uma baga, as sementes ficam livres dentro do endocarpo, o mesocarpo ali, e o endocarpo é a películazinha mais clara que a gente pode ver. A gente pode ver na manipulação as sementes bem soltas. As drupas, então, elas têm uma só semente que aparece na forma de caroço. Esse caroço geralmente é muito unido ao endocarpo. Muito unido, só pode separar aplicando uma certa força. O exocarpo, então, é constituído por uma casca fina e o mesocarpo é muito carnoso e geralmente bem macio. Os pomos, então, nada mais são do que os pseudofrutos ou frutos acessórios, porque são frutos que se originam de outras partes da flor que não o ovário. E pomo é um outro nome para esse tipo de fruto, certo? Os frutos, então, também podem ser agregados ou múltiplos.
como no caso do morango, que é um fruto agregado, porque ele apresenta vários frutículos, ou aquênios, que nada mais são que vários frutos secos. É um pseudofruto. E um fruto múltiplo, que é formado pela união do gineceu de várias flores, como a gente pode ver várias inflorescências do abacaxi, onde cada quadradinho desses representa uma inflorescência, tá? Que seriam derivados de vários óvulos que foram fecundados, certo? O conjunto dessas inflorescências se chama infrutescência, que nada mais são que todos esses frutos juntos, como ocorre no abacaxi. Nós temos também os frutos secos, que podem ser classificados em deiscentes e indeiscentes. Os frutos secos deiscentes, aqui como a gente pode ver a soja, também chamados de vagens ou legumes, eles vão então se abrir só quando estão maduros. Como a gente pode ver, ele apresenta uma certa resistência, mas não é muito grande para quebrar a casca ou exocarpo. Ele abre então para liberar a semente. Agora, como a gente pode ver, a semente da soja já está praticamente madura, porque eu não tive muita dificuldade. As vagens ou legumes também se abrem só quando estão maduras. Essa vagem eu tive um pouco de dificuldade para abrir, aí eu mostrei ela só aberta para vocês. Também são frutos secos deiscentes, então, porque se abrem quando maduros. Assim como as sementes do amendoim, certo? Que ele apresenta a casquinha que a gente pode ver quando a gente compra no mercado, inclusive, que é uma casca bem porosa, que não tem muita dificuldade de ser quebrada. Eu considero um exocarpo frágil por isso. Ele é duro, mas ele é frágil. E os frutos secos indeiscentes não vão se abrir naturalmente, só consegue separar eles, abrir eles com uma força mecânica bem grande, digamos assim. Aqui no dente de leão, esse é um fruto. Ali no dente de leão em si nós temos todos os outros frutos, cada um desses é um fruto do dente de leão, então. No dia a dia, fruta é a mesma coisa que fruto? Na verdade, não, porque a fruta é o nome popular da parte comestível e carnosa dos frutos e fruto é o termo botânico. Essas são, então, algumas referências do nosso vídeo. No Exercitando, pesquise, então, exemplos de frutos carnosos, secos, deiscentes e indeiscentes e converse com seus colegas sobre as vantagens evolutivas de cada um deles. Você também pode praticar abrindo alguns frutos na sua casa e anotando as principais diferenças entre eles. A sugestão é usar pêssego, laranja e dente de leão. Obrigada e até mais!